Aleluia. Meus irmãos, eu lhes cumprimento com a paz do Senhor. É uma satisfação singular e motivo de alegria imensa estar com vocês nesta oportunidade que Jesus nos concede para que juntos possamos congregar ao seu nome e que ele saia daqui glorificado por meio de nós que estamos aqui fazendo o justo, à medida que a sua justiça também se manifestou por seu Filho a nós outros. Pode tomar o seu assento, por gentileza, fique à vontade nesta oportunidade, por favor. E aos que bem desejam esta noite, eu te convido a abrir Lucas capítulo de número 5, por gentileza. Estendendo a minha palavra, faço os meus agradecimentos ao pastor Natan, que confiou a tribuna de sua igreja, como também a parte mais seleta, que são os líderes da igreja, para que eu pudesse hoje humilhar aos mesmos. E hoje espero que todas as palavras transmitidas deste altar se direcionem ao seu coração como flechas inflamadas, para que você saia daqui cheio da presença do Espírito de Deus. Aos irmãos também de promissão que estão todos conosco da Assembleia de Deus do Ipiranga, faço-me grato, meu coração alegra-se muito por eles estar aqui com a gente nesta oportunidade. São a minha família da Noroeste Paulista, sabe? Existe uma frase muito interessante de certo pensador que diz: amigos são familiares que formamos a família que desejamos, não a que nascemos na qual. São essa minha família escolhida nesta região, são cada um primo, um parente, um irmão, pessoas chegadas que Deus tem me dado como presente. Os maiores patrimônios humanos dentro do mundo secular estão constituídos através de estrutura física ou então de valor monetário. Se você passar ali pela região da Berrine, Rebouças, cidade universitária próximo ao Butantã, você tem o grande aglomerado de Arranha-Céus, próximo da Marginal Pinheiros. E ali aloca-se o maior centro econômico do país, dentre as grandes potências, as torres do Santander, as torres do Itaú e a grande central brasileira do Banco do Brasil. Mas eu acredito que os maiores valores constituídos na terra são os laços afetivos, porque sentimentos não podem ser destruídos pelos outros, sentimentos só podem ser destruídos por você. E à medida que você for um bom manutenedor de sentimentos, você é uma pessoa rica, porque você aprende a lidar com as complexidades do seu eu e aprende também a suportar as complexidades do outro. Nesta faceta você aprende a imitar a Jesus e se torna cada vez mais de glória em glória, como a aurora que se nasce em dia de varão perfeito. Lucas capítulo de número 5, no versículo 1, só para confirmação, os que acharam digam amém. Se você encontrar alguém que não tem a Bíblia Sagrada, faz assim: chama ela para fazer a leitura com você, empresta para ela, faça a leitura com outro. Não deixe que ninguém fique sem ler a Bíblia Sagrada nesta oportunidade, por favor, para que todos saiam daqui nesta noite, com certeza, abalizados, calcados, substanciados pelo texto sagrado, ok? Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão Pedro, dizendo-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, eu nada apanhei, mas porque mandas, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, e de igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Meus irmãos, temos aqui diante de nós um personagem que eu acho que descreve a característica base de todo ser humano, que é Pedro. Pedro sou eu, Pedro, você, Pedro, este Pedro bucólico, Pedro, de grandes características em destaque, principalmente a sua personalidade. Vocês todos sabem que a chamada de Pedro é uma chamada que se encontra em patamares diferentes, pois a Bíblia cita que este Pedro, que é filho de um tal de João ou Jonas, que são nomes derivados na mesma proporção, um no grego, o outro no hebraico, está aqui agora tendo um encontro com alguém completamente diferente dos líderes religiosos que tinham na época. Você lembra quando Jesus aparecia? A Bíblia diz que até mesmo os fariseus reconheciam qual era a estatura ou estrutura que ele tinha, pois diziam: todos os mestres e fariseus que vieram até agora, eles pregam de um modo, porém este é diferente, porque ele prega com autoridade. Este Jesus que aparece promovendo milagres, arrebatando pessoas, angariando discípulos e trazendo para si a responsabilidade de o mais proeminente rabino que tenha surgido dentro do contexto judaico de sua época. Agora diz a Bíblia que quando ele está passando próximo às regiões da Galileia, onde ele é proveniente, diz a Bíblia que 2 discípulos de João Batista estão vindo correndo na direção dele. Um deles é André e o outro João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Quando eles estão indo em direção a Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus olha para ele e diz: o que vocês querem? A Bíblia diz que eles perguntam: mestre, aonde o Senhor mora? Então ele diz: vinde e vê. Quando eles seguem Jesus e vão em direção a ele, Jesus parece que dá um surto, pois ele para e os enfrenta e diz a ele: ide e anunciai a todos os homens que é chegado o reino dos céus. Esses 2 tomados de ímpeto saem correndo, e acredito eu que a primeira pessoa que eles encontrassem, esta seria a que receberia, deveriam retransmitir. Pois bem, a Bíblia diz que este André, que está junto com João, ele sai correndo para a região da beira do mar de Tiberíades, e quando ele ali chega, ele encontra o seu irmão mais velho, Pedro, e quando ele chega no seu irmão mais velho, ele diz: Simão, encontramos o profeta que Moisés supracitara, que deveria ser o Messias para Israel. A Bíblia diz que este Pedro, em uma certa dúvida, vai em direção a ele, e quando o encontra, ele diz: tu és chamado Simão, mas a partir de hoje o teu nome sai da derivação da tribo de Simeão, e a partir de hoje tu se chamarás Petrus, ou Pedro, que significa pequena lasca de pedra. Tirando esta conclusiva, todos nós, queridos, podemos ter aqui por observação que Jesus conhece singularmente todos os recôncavos escondidos da sua alma, conhece todas as particularidades da sua personalidade e sabe quem você é. Cada meandro da sua pessoa, Jesus conhece muito bem. Logo, nesta medida, eu posso entender que não existe a necessidade de inquietações humanas diante de Jesus, logo porque Ele sabe quem é você.
Percebemos que o nosso cotidiano é levado algumas vezes diante de mensagens que provocam-nos a fugir de Deus e não a correr em sua direção. Por quê? Porque algumas vezes parece que o terrorismo que disparam contra nós nas mensagens que são pregadas ou direcionadas a nós, nos fazem sentir medo de Deus ao invés de sentirmos prazer por sua pessoa. Sabe que interessante, alavanca-se no primeiro momento em que encontra Pedro com Jesus, é que Pedro foi correndo com tanta ansiedade, que a sua ansiedade lhe fez esquecer quem ele era. Mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus lhe disse quem ele era, sem precisar que Pedro dissesse qualquer palavra sequer. Logo eu posso tirar, por exemplo, para a nossa vida, e se eu estou falando para líderes aqui esta noite, que Jesus sabe muito bem quem é, quem pode, quem faz, quem consegue, quem tem, quem não tem. Porque dentro da nossa ótica humana, e nós que temos uma visão social holística, nós temos uma mania de observar, e o que nós vemos é o certo, e o que é certo nós julgamos. Nesta medida, tudo aquilo que passa sobre os meus olhos, na minha ideia, é digno de ser analisado e eu posso dar um critério de juízo de valor sobre aquilo. Eu olho pessoas e à medida que eu enxergo as suas posições ou as suas atitudes, eu me acho digno de julgá-las ou analisá-las ou dizer o que ela é, o que ela não é pelo que ela faz. Percebam vocês aqui que nós estamos falando do apóstolo ou do discípulo, se vocês preferem, que será aquele que mais problema vai dar para Jesus durante a sua trajetória humana. E acredito que todos vocês que estão aqui esta noite, se eu fizesse uma pesquisa e pedisse para vocês, quantos de vocês, levantando a mão, gostaria de ter um amigo como Pedro no seu ciclo mais particular? Eu acredito que seria uma mirraria, ninguém levantaria a mão, porque saberia da estrutura, ou melhor, se eu fosse mais a fundo ou adiante, se eu fizesse uma pergunta mais avante, e eu lhes perguntasse, quantos de vocês que estão aqui dentro desta casa esta noite, gostariam de ter um amigo como você, dentro do seu círculo particular de amigos, ou então de irmãos religiosos? Porque algumas vezes nós achamos o errado que está sobre os outros, e nós julgamos dos outros aquilo que nós apontamos ser errado. Mas há uma questão psicológica muito interessante, que eu odeio mais no outro aquilo que eu detesto mais em mim. Algumas vezes o que o outro reflete mais de mim é o que eu mais odeio nele. Algumas vezes o que o outro mais transparece que eu tenho, que eu acho ridículo nele, é o que eu mais admiro em mim. E eu acho ridículo nele porque está fora de mim, está manifesto nele. Está entendendo aí? Ficou muito complexo? Algumas vezes na nossa vida, nós temos a facilidade de julgar as manifestações das atitudes alheias, que nós também temos, mas no outro é ridículo porque não sou eu. E nesta medida nós ficamos achando que somos melhores do que os outros, porque é o outro que está manifestando e não sou eu. E nessa medida, se é o outro, acreditamos que só nele está imputado o critério de julgamento e não em nós. Na verdade, a vida religiosa ou a vida cristã, o próprio Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que é uma vida espelhada. Eu olho no outro para tentar chegar ao meu eu, mas quando eu estou manchado, eu sou um espelho que está refletindo uma imagem desconfigurada. Mas disse o próprio apóstolo Paulo, estejais como um espelho polido, para que os outros possam enxergar a melhor imagem que você pode refletir aos outros. Amados, quão bom fosse que nós chegássemos hoje aqui nesta reunião de líderes, desarmados do nosso próprio eu, desarmados do nosso próprio interesse, desarmados do nosso critério de avaliações, e viéssemos simplesmente ansiosos para o encontro com Jesus, sem se importar com o que você é, com o que você fez, com o que você faz, com o que você tem, mas apenas com o que Jesus é. Porque quando você chegar aqui e saber quem Ele é, o que Ele pode, o que Ele faz, o que Ele tem, Ele olha para você e diz quem você é.
adianta você vir aqui todo versado na retórica cicerática, ou então você vir aqui em toda a homília platônica, em todo o silogismo aristotélico, achando-se que é o cabra mais inteligente. Está vendo? Até a expressão nordestina eu usei aqui, ufa. Se achando que é a pessoa mais magnânima da cidade aqui, Buritama, se achando que é o ser mais fantástico. Amados, o Jesus de Apocalipse é a descrição mais perfeita que nós possamos ter. Ele diz: e sabereis que sou eu, aquele que conhece o pensamento e sonda, ou então, aquele que esquadrinha o coração dos homens. Descanse a noite em paz hoje, porque o salmista no Salmo 37, ele dava a segurança. Eu acho que aquela é a apólice de seguro da vida cristã. É como se fosse o contrato para guardar toda a nossa história, pois ele diz: deleita-te no Senhor. E a expressão deleitar, ela tem duas vertentes que se desencontram, porque a primeira expressão do deleitar é você deixar a sua confiança da sua própria vida sobre algo ou alguém. Imagine você pegar a sua vida e falar assim para a vizinha: cuida da minha vida a partir de agora. No dia de amanhã você estava na primeira capa do jornal como notícia principal da cidade. Imagine, o Facebook iria bombar, era like, compartilhamento que não ia parar acerca da sua vida. Mas então imagine se você pegar a sua história e deleitar ela no Senhor, entregar ela nas mãos dele e dizer: o Senhor cuida a partir desta medida, porque eu sei que o Senhor é o melhor cofre que eu posso guardar a minha história. E aquele que guarda a sua história no cofre chamado Jesus, o ladrão não vem roubar. Sabe uma coisa também sobre ladrão que é interessante para nós? O João capítulo de número 10, quando fala que o inimigo, não é? O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus não direciona aquela fala ao diabo, porque não é o diabo que aparece naquele texto. O contexto do texto que está dizendo, ele está falando sobre os líderes religiosos que estão antecedendo ao texto. Ele dá duas analogias. Ele mostra um sacerdote que pode trazer porta de salvação e ser pastor do rebanho das ovelhas, e ele pode mostrar o sacerdote que, como lobo, está roubando, matando e destruindo. É esse o contexto que está transparecendo diante daquele texto. E como a própria reforma protestante, ela traz o sacerdócio universal, ou seja, todos que estão aqui, independente do sexo, são sacerdotes do seu próprio eu. Agora, se nós pegarmos a proporção da vida sacerdotal, me diga, como está a sua vida no cuidado pessoal do seu próprio eu, na faceta sacerdotal? Porque o pastor Natan é um pastor de uma grande envergadura para essa cidade. Eu acho que é um abençoador, uma bênção também concedida para este meio. Estamos falando de multiplicação, amados. Eu acho que a melhor coisa para alguém tentar trabalhar em cura, ou então em estrutura moral para a vida do outro, é ele estar moralizado e ele estar curado em si. Porque não adianta eu estar problemático ou perdido dentro do meu próprio eu e querer mudar o problema do mundo. Uma coisa é certa: nós temos que ter a consciência de quais são os objetivos que estão nos conduzindo e quais os resultados que nós queremos obter. Uma história muito antiga, ela conta que Madre Teresa de Calcutá, que eu acredito ser uma das figuras do cristianismo mais eminentes que nós temos, e foi canonizada como santa pelo Vaticano, não é? Neste ano em que estamos, Madre Teresa de Calcutá nos dá um exemplo muito claro. Diz uma história que Madre Teresa de Calcutá, na Índia, quando estava construindo o seu leprosário, porque da frade carmelita, e ela era sustentada pela igreja, e do dia para a noite ela resolveu tirar a batina e servir a leprosos de livre e espontânea vontade, sem receber salário. Você imagina pelas manhãs de Calcutá uma mulher lidando com o leproso? Se nós já temos nojo, amados, de chegar perto do leproso, imagine pegar uma esponja e limpar aquela chaga de lepra, tirando aquele pus da sua pele ou da sua carne, e você sabe que ela fica no estado de putrificação, ao ponto que, se você passar com muita rispidez, o pedaço de carne cai, sim ou não?
Imagine uma mulher envelhecendo os seus dias, cuidando de leprosos nas vias da Índia. É uma coisa interessante? É uma coisa interessante? É, minha irmã, a senhora que está aqui na primeira fila de Ribeirão, é interessante cuidar de leproso pelas vias de Ribeirão Preto? É um trabalho que a senhora quer? É difícil, não é? Ninguém quer ser uma Madre Teresa nesses últimos dias. Imagine então, do leprosário, imagine para aquela época, como se fosse em torno de 32 quartos para leprosos, o empresário canadense pagou. Anos quando ele se aposentou, ele resolveu ir a Calcutá, e quando ele foi a Calcutá, a primeira pessoa que ele foi procurar é Madre Teresa. Quando ele chegou na porta, na recepção do hotel, ele fez uma pergunta à recepcionista que chocou ele em primeiro momento. Ele disse: eu preciso ir até a sala de Madre Teresa, onde Madre Teresa está. A recepcionista, lhe dirigindo a palavra, disse: Madre Teresa, não tem uma sala, o senhor está procurando a pessoa errada, não está? Ele disse: não, ela não é a presidente da instituição. Ele disse: sim, é a presidente, mas ela não está aqui. E ele disse: e aonde eu encontro ela? A resposta da moça foi mais chocante ainda. Ela disse: se o senhor transitar pelos corredores, talvez achará uma velha senhora que estará com uma túnica branca, com uma orla azul, e ela vai estar cuidando de leprosos por aí. Imagine, meus irmãos, uma mulher acima da casa dos 70 anos cuidando de leproso dentro de um corredor de hospital. Porque ser presidente de uma instituição, você vê o estilo americano, é uma torre, o último andar, não é assim? Não é? A sala mais alta e mais importante é do presidente. A mulher mais importante daquele hospital, a presidente da instituição, não tinha uma sala. Ela tinha servidão para os outros. E aí quando ele procurou toda a tarde, no final da tarde ele encontrou aquela velha senhora com uma bacia d'água, uma esponja, um leproso todo nu, ela com uma esponja limpando aquele leproso como se fosse o próprio corpo pessoal. Ele deu uma parada na porta e: Teresa, eu não teria coragem, nem por todo o dinheiro do mundo, de fazer o que a senhora está fazendo. Então ela disse para ele: está certo, porque nem eu, por todo o dinheiro do mundo, eu faria o que eu estou fazendo. Porque tem coisas que não devem ser feitas por interesse, tem coisas que devem ser feitas por amor. E é isso que Cristo nos mostra como o maior exemplo para nós que estamos aqui. Que o amor, quando envolve uma causa, a causa se torna justa, o objetivo se torna sincero e o resultado será certo. Você veja bem que quando a causa é feita com amor, os sacrifícios valem a pena. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui para chamar a tua atenção, para que nós possamos passar adiante nesta noite. Quais são os objetivos que estão levando aos resultados na sua história? E quantas vezes os objetivos das ações que você tem empregado tem sido amor, também no amor? Porque as obras de amor são lavradas pelo próprio Deus, que é amor em essência. Mas aquele que não ama também não conhece a Deus, diz a Bíblia. E quantas vezes nós temos nos reportado como odiosos para o alheio e temos recebido resultados de ódio, como se fosse um bumerangue que nós jogamos e tem nos atingido em reflexo. Quantas vezes na nossa vida ou no nosso dia a dia nós temos errado o alvo, como flechas que são direcionadas para o alvo certo, mas à medida dos ventos que tem temperado a sua ida, ela tem errado o alvo. Então eu quero te chamar a atenção aqui esta noite. Venha desmunido diante de Jesus, porque Ele sabe quem você é. E à medida que Ele encontrar com você, Ele vai dizer quem você é e quem você pode ser. Então, que nesta noite nós possamos partir no primeiro ponto aqui desta mensagem, e uma forma que nós corramos para Jesus com intensidade, e que nós não sejamos presunçosos ao ponto de disparar palavras a Ele para tentar dizer o que podemos ou o que façamos, mas que Ele possa direcionar a nós o que Ele tem e o que Ele quer de nós. Amém? O texto, quando começa, ele vai passar as cenas. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: que depois que Pedro mudou o seu nome, Jesus foi à casa de sua sogra, curou a sua sogra,
O dia passou, Jesus foi orar ao monte, e quando o dia passou naquela virada, as coisas depois no outro dia se tornam comuns. Veja só, por exemplo, alguém aqui, eu não sei se é tradição da igreja, mas alguém aqui já passou por uma confissão de fé e falou assim: eu aceito Jesus como meu Senhor? Alguém aqui, levante a mão, quem já fez isso? Levante a mão, está vendo? Quase 70% da igreja. Quando nós fazemos isso, o outro dia se torna comum ou se torna diferente? Responda para mim, vamos lá, vamos fazer uma interagida aqui. Se torna comum ou se torna diferente o dia pós a sua confissão? Será? Você sai do corpo? Sua estrutura física deixa de ser você? As dificuldades que você tinha deixam de estar lá onde estavam? Você deixa de estar na mesma composição familiar? A sua vida, ela muda no âmbito espiritual, mas dentro do âmbito natural, ela se torna a mesma ou ela muda? Atitudes mudam, mas o seu corpo continua o mesmo. Pedro ia continuar o mesmo, ainda que ele recebeu uma palavra de mudança por Jesus. Então logo pela manhã, como estava próximo à temporada de pesca, aí Clebão, essa você gostou, ele voltou às atividades comuns do seu dia a dia. Jesus foi orar ao monte e Pedro voltou para a pesca. Só que Pedro pescou durante toda a noite, e durante aquela noite a pesca foi infrutífera. Só que diz a Bíblia que de repente, quando Jesus está voltando da oração da madrugada, uma multidão vem apertando ele, ele vai correndo em direção ao mar da Galileia, e quando ele chega, diz a Bíblia que ele entra em um dos 2 barcos que estão na beira da praia. Quantos barcos tem na beira da praia? E por que Jesus entra justo nesse? Jesus não poderia ter entrado no barco de João? Mas por que é que Jesus entra no barco de Pedro? É porque aqui a gente começa a entender que quando for preciso, Jesus sabe o lugar onde você está e Ele vai ao seu encontro para ter um encontro perfeito contigo. Jesus é tão perfeito que Ele compreende qual é o barco que precisa da presença dEle lá dentro. E quando Ele chega dentro do barco de Pedro, é que as coisas começam a mudar. Então eu vou inverter aqui uma coisa para a gente. Talvez você veio aqui esta noite, você veio preocupado com o outro que está lá fora, mas talvez Jesus está preocupado com você. Ou melhor, eu vou mais adiante para você. Talvez você veio aqui hoje e está preocupado com o discípulo, com talvez um grupo que você dirige, um grupo que você lidera, mas é com você que Jesus veio ter um encontro. Tinham tantos barcos dentro desta história humana que poderiam estar aqui hoje, mas é no seu barco que Jesus veio para adentrar, e é com você que Ele veio ter um encontro. Imagine que quando ele entra dentro do barco, é aí que as dificuldades começam. Por quê? A vida de Pedro não poderia estar em outra tonalidade, em outra textura, porque um dia anterior, Jesus mudou o nome dele, curou a sogra dele, Pedro viu o milagre pessoalmente, mas quando deu a noitinha, ele foi para a pescada. Sabe uma coisa? A agenda de Pedro não tinha mudado ainda, irmãos. Porque, diga para mim, Clebão, um pescador profissional, ele prepara uma pesca profissional? Um pescador profissional, ele prepara o calendário lunar para pescar? Pedrão está indo à pesca, está indo atrás do que lhe dá alimento diário em sua mesa, continuando a sua rotina e a sua jornada humana. Mas uma promessa de Deus estava debruçada sobre a história dele, que a partir daquele momento ele não seria mais Simão, a partir daquele momento ele seria Pedro. Talvez você veio aqui hoje e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você veio aqui nas diretrizes e na silhueta de uma pedra dura que é difícil de ser moldada. Mas o carpinteiro da Galileia, ele é tão bom com madeira como também com pedra. Ele sabe
talhar pedra com detalhe específico, e Ele molda segundo a estrutura que Ele deseja para fazer uma obra de arte na presença dEle. Talvez você veio aqui hoje nesta casa e você veio todo preocupado, talvez com coisas terceiras dentro da sua vida, mas Jesus veio aqui para te dizer uma coisa: eu quero ser o primeiro setor da sua história, o primeiro momento de sua agenda, o primeiro dia da sua semana, o primeiro horário do seu dia. Eu quero ser 24 horas por dia aquele que redige e rege a sua história, e eu e você somos a dupla de sucesso. Imagine, pescador entende de pesca, irmão. Eu e o Clebão vamos pescar, às vezes ele entende bem, agora eu não entendo porcaria nenhuma. É eu jogar vara e às vezes dar uma furada, enroscar na galhota, às vezes enroscar debaixo do barco, às vezes enroscar em pedra, catar sapato. Irmão, para pescar sapato, lixo eu sou bom, agora pescar peixe é uma coisa difícil. Pedro não, Pedro é pescador profissional. Você sabe o que é o Mar da Galileia? São 12 metros por 20. É grande ou pequeno? 12 por 20, é grande ou pequeno para um rio? Será que um pescador que pescou toda a vida ali não conhece aquele lago? E será que ele não sabia que aquele dia era o dia preciso para a pesca? Já pensou Pedrão? Diante de toda a sua confiança humana, chegando e dizendo: hoje é o dia de nós pegarmos, hein? Hoje é o dia da pesca, hoje é o dia do sucesso. Por quê? Porque é hoje que nós sabemos que as ninhadas de peixe estão ali prontas para nós pegar. É só lançar a rede que a gente vem com a rede cheia. Só que foi justo nesta noite que talvez que a matemática de Pedro dava o resultado certo, que Deus fez que o resultado dele fosse 0, por causa que a confiança era puramente em Pedro e não em Jesus. Porque às vezes parece que Deus faz algumas coisas na nossa confiança dar errado, para que nós retrocedamos e possamos fazer nele para que possa dar certo, e a glória destone de você e mire nele. Algumas vezes parece que Deus tira-nos do patamar ou do pódio, para que Ele entre no pódio e nós saiamos do estado de campeão e nós coloquemos Ele como campeão da história. Tem hora que parece que algumas áreas de nossa vida fale, para que Ele seja quem super será valorizado na nossa história. Talvez você veja aqui esta noite e outra coisa inquieta seu coração: quem é você, o que você faz, até onde pode ir, onde está. Mas eu ando avaliando Deus nesses últimos dias e eu venho trabalhando relações humanas. E se eu trabalho dentro das relações humanas, eu tento também avaliar as relações divinas. Qual é o tamanho da mente do nosso Deus? Digam para mim, respondam. Qual é o tamanho da mente do nosso Deus? Infinita. Qual é o tamanho do poder do nosso Deus? Infinito. Quantas vezes o nosso Deus erra? Nenhuma. E será que investindo em você, escolhendo em você a mente infinita, o poder infinito e o Deus que não erra, escolheu a pessoa errada? Será que ele investiu para perder? Será que ele investiu em alguma coisa que não vai dar resultado? Que é infrutífera? Se você está aqui esta noite, alegre-se excessivamente. E como diz Paulo quando ele escreve aos Filipenses: alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos e fazei do vosso choro cântico. Porque se você veio aqui, o maior investimento que existe em toda a estrutura humana é você, meu irmão. Porque quem está investindo na sua história não é o investidor da Bolsa de Valores, é o próprio Deus. Se você olhar ao redor e toda a estrutura que está criada aos arredores dessa cidade, dentro do recurso natural, foi o nosso Deus que criou, e é este mesmo Deus que investe na sua história. Então nós devemos nos alegrar, porque não importa qual seja o tamanho das tempestades externas, pois os valores internos são maiores do que qualquer tempestade que está externo de nós.
Eu não sei quais são os problemas ou os tamanhos de problemas encontrados aqui, mas eu sei uma coisa: o Deus que soluciona problema é maior do que todos. Ele tem a medida e a chave mestra que abre qualquer porta para a sua história. Saia daqui hoje com uma palavra profética para a sua vida. Jesus é a chave perfeita para abrir qualquer tipo de porta na tua história. Ele disse à igreja de Filadélfia: eu sou aquele que abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, mas eu pus uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. Ele é a chave exata que você precisa para começar a abrir portas na sua história. Mas quando não sabemos identificar que Ele é a chave, ou até mesmo se Ele é a porta para a nossa vida, o que acontece? Destona, descamba. Mas Ele vem dentro do barco para encontrar contigo e para te dar novas oportunidades. Imagine Ele conversando com Pedro e dizendo: afasta só um pouquinho do barco, porque primeiro eu vou fazer uma pregação para esta multidão que está na beira da praia. Ele prega, a multidão escuta, e quando ele retrocede, volta para Pedro, ele diz: e você pegou o que esta noite? Ele disse assim: eu não peguei nada. Ele disse: e se nós fôssemos lá no meio do lago e agora durante o dia nós jogássemos a rede para pegar os peixes? Pedrão olhou para a cara dele, olhou para os trabalhadores que trabalhavam com ele, porque, irmão, o horário de pescar peixe de verdade é à noite, é isso ou não é, Clebão? De dia o peixe desce para a taboca para cuidar da ovulação, ou então para cuidar da toca. Peixe que fica na margem é peixe bobo durante o dia. A maioria do peixe durante o dia ele desce para a parte mais profunda. Pedro sabe: se eu jogar a rede agora na parte do dia, eu não vou pegar nada, eu só vou pegar enrosco e a rede vai rasgar todinha. Se o pescador profissional pesca durante a noite e ele não pega nada, o que acontece com a rede? Ela enrosca. E o que acontece? Ela rasga. Imagine que os trabalhadores de Pedro, durante aquela manhã, o que eles estavam fazendo? Lavando a rede que estava cheia de sujeira e costurando ela para que pudesse voltar à noite e pescar de novo. Mas Jesus chamou eles no meio deste percurso de trabalho para que pudessem jogar a rede de novo. Pedro olha o desafio e não se pauta na confiança em si, se pauta na confiança do mestre. Ele diz: se eu for segundo as minhas potências pessoais, eu não volto lá, mas como é o Senhor que está falando, pela sua palavra eu vou lançar a rede de novo. A expressão sua palavra é rema, e rema é uma palavra profética. Ele está dizendo assim: como o Senhor profeticamente me disse, eu vou lançar a rede de novo. Mas o interessante, amados, é que algumas vezes a gente quer voltar, e ainda se for para voltar com Deus, Ele dá o percurso de tempo exato para que nós possamos refazer a estrutura ou a rede para o momento da pesca com Ele. Você percebeu que nesse período de tempo, Ele deu tempo para os trabalhadores de Pedro costurarem a rede e limparem ela para que ela estivesse pronta novamente para mais uma pesca? Tem hora na nossa vida que parece que os apagões chegam dentro de nós ou perto de nós, em que a nossa vida nem vai nem volta e parece que nós estamos estaticamente parados. E a nossa vida parece que estacionou, e parece que Deus não provê, parece que Deus não faz andar, parece que Deus não desenvolve, não evolui nada. E nós ficamos somente inquietos perguntando a Ele. Pois bem, são esses tempos que Ele nos dá para que nós possamos fazer manutenção na rede, para que nós possamos voltar à pescaria com Ele. Porque uma coisa é você fazer pescaria com você, não pegar nada, pegar só sujeira e rasgar a rede. Outra é com Deus. Com Deus a rede precisa estar 100% para a pescaria, porque é certo que alguma coisa você vai pegar. E se nós falamos de multiplicação e discipulado, digam para mim, ou para você, retoricamente,
Quantas vezes nós temos a oportunidade de uma boa pescaria com Deus, mas nós tínhamos esquecido de fazer a manutenção na rede, e nós perdemos a oportunidade de uma pescaria, porque a rede não foi manutenida. Quantas vezes a rede está cheia de buraco, e tem muito pescador que está achando que vai pegar com Deus, mas quando lança a rede, o peixe está passando por meio dos buracos da rede, e está vindo sem nada. Deus proveu, a rede dele é que estava furada. Tem muita gente nesses últimos dias, vamos dar uma puxada de orelha, eu vou fazer um acordo com você, quando a coisa aperta, ela fica meio dura, você faz só uma coisa para aliviar, você fala, ufa, que ela vai passar. Tem hora que a gente pega e está tentando lançar rede, para ver se com rede furada vai reter alguma coisa, e em vez de nós estarmos evoluindo, nós estamos regredindo, em vez de nós estarmos retendo, nós estamos perdendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui em observação. A bênção que o Senhor provê, ela não é para ser perdida. A bênção de Deus, ela é para ser retida. Pois aqueles que estão dentro do deleite, que nós já citamos no Salmo de número 37, ele diz na seguinte esfera: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele concederá o desejo do teu coração. O mesmo Salmo, no versículo de número 25, ele diz: fui moço, mas agora eu já sou um homem velho, mas nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho uma palavra para quem acredita e para quem está me ouvindo esta noite. O Senhor vai cuidar 100% da sua história à medida que Ele for 100% da sua vida. Deus vai cuidar 100% da sua família à medida que 100% da sua família for dele. Deus vai cuidar 100% das suas finanças quando 100% das suas finanças forem dele. Deus vai cuidar da sua história, do seu ministério 100% quando 100% elas forem dele. Não tem como, meus irmãos, Deus cuidar de algo que não é dele, porque o que for seu, fique para você. Ele não faz nem questão, porque ele não precisa de nada que vem de você. Agora, será que porventura existe alguém aqui que precisa dele? Manifeste dizendo glória ao nome dele. O barco vai no meio, e quando o barco vai no meio, Pedro pega as redes, ele lança as redes, e quando ele lança as redes, imediatamente as redes estão cheias. A Bíblia diz que ele começa a subir as redes, e quando ele vai subindo as redes, são tantos peixes que um barco não é suficiente para pegar os peixes. O que ele faz? Ele chama o outro barco que está na beira da praia e diz: vem aqui para você ver o tamanho do milagre. O outro barco vai, e os peixes, metade nesse, metade naquele, Jesus deitou só em um, mas os dois desfrutaram do milagre. Porque às vezes as coisas são assim, irmãos. Não tem vezes que Deus faz coisas estratosféricas na nossa vida, ou melhor, extraordinárias, e nós às vezes não lhe damos glória e não testemunhamos do que Ele tem feito. Às vezes Deus não tem manifesto milagres que o nosso barco não tem conseguido carregar sozinho, e nós queremos carregar tudo, e o nosso barco acaba virando em vez de ir adiante. Tem vezes que nós somos tão retentores do que Deus faz para nós no exclusivismo, que nós esquecemos que a vida cristã, ela é comunitária e coletiva. Irmãos, vejam quantos irmãos tem aqui esta noite. Quantos será que vieram aqui esperando escutar as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida? Porque talvez aqui alguém está intercedendo para que Deus faça na sua. Quantos irmãos nós temos aqui esta noite? Quantos talvez estão vivendo problemas que através do testemunho que você vai dizer que Deus faz, vai revigorar e fortalecer a vida espiritual dela, e vai colocar ela adiante no prumo, para que possa arrumar e seguir com Deus, confiante de que Ele faz. Devemos dar glória a quem tem glória.
Devemos honrar quem merece honra. E se Deus fez, meu irmão, não tenha vergonha de dizer que foi Ele que fez, pois é para a glória dEle. Pois bem, este Pedro é um moço jovem, é um moço que teve um encontro de um dia com Jesus, mas em apenas um dia, na virada para o outro, teve experiências extraordinárias. Quando Jesus realiza um milagre, a Bíblia diz que ele se coloca de joelho e vai dizendo: aparta de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Às vezes é assim. Deus faz coisas tão maravilhosas que nós ficamos reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode, porque apenas somos muito novos para receber tamanhas bênçãos que Ele tem manifestado em nossas vidas. Ele vai e diz para ele: fique tranquilo, ficaste maravilhado com os peixes que pegaste? A partir de hoje não vai mais precisar pegar peixe nenhum. Por quê? Porque a partir de hoje você não pega mais peixe, a partir de hoje você será pescador de homens. E diz a Bíblia que voltando o barco na beira da praia, deixou tudo e começou a seguir o Senhor. Pegue comigo João capítulo de número 21, por favor. No versículo 1, a partir do versículo de número 9, ele diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que eram Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: não. E lhe disse ele: lançai a rede à direita do barco, e acharei. E lançaram-na, pois, e já não podiam atirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Quase 100 metros de distância. A primeira vez quando Jesus encontrou com ele é um homem novo. Aqui ele já é um homem experiente, já andou com Jesus, ouviu os discursos de Jesus, conhece Jesus. Mas o engraçado é que no mesmo lugar, no mesmo barco, parece que a mesma cena está acontecendo. Na primeira pescaria, dá tempo das redes serem consertadas. Na segunda, não, as redes já estão dentro das águas. A única questão é pegar as redes e jogar para o outro lado. Jesus chegou perto dele e disse: filhos, tem alguma coisa de comer aí? Eles disseram: não. Ele disse assim: então pega a rede e joga na contramaré para ver se você pega o peixe. Poxa, impossível, que peixe idiota vai estar nadando na contramaré? Eu acho que nenhum. Ou seja, ele está dizendo: lembra aquela vez que eu provi? Lembra aquela vez que eu fiz? Vamos fazer de novo para que eu mostre para você quão maravilhoso eu posso fazer novamente? A Bíblia diz que eles pegam a rede, jogam para o outro lado, e quando pegam a rede, levantam 153 grandes peixes estão na rede, e a rede dessa vez não rompe, ela vai subindo e não precisa de outro barco. Eles têm força suficiente para colocar os peixes dentro do barco. Mas quando João percebe que é Jesus, ele grita: Pedro, é o mestre! A Bíblia diz que Pedro, estando nu, ele se veste, salta na água. Irmão, 100 metros nadando é muito metro. Ou 90 metros, ele vai nadando em direção a Jesus. Porque talvez, irmãos, se nós fizermos uma tipologia, ou tipologia é uma ideia de um exemplo, um modelo,
Esses 90 metros podem ser as dificuldades de nossa história para tentar chegar a Jesus que está na beira da praia. Você sabe qual Pedro que está aqui? O Pedro que tinha negado Jesus, o Pedro que não tinha ainda tido um encontro profundo com Jesus, mas agora um Pedro que, segundo o seu esforço e a necessidade, está nadando na direção da praia para tentar mudar as circunstâncias de sua história. Talvez você veio aqui esta noite e são 90 metros de dificuldade que você tem que nadar a braço pessoal para tentar romper, a chegar a Jesus, para ter um encontro mais profundo com Ele. Mas uma coisa é certa: nada em direção da beira da praia, porque é lá que Ele está te esperando. Seus problemas serão solucionados e haverão portarias de resoluções para a sua história. Talvez eu tenha pessoas que vieram aqui esta noite com síndromes ou crises ministeriais, sequelas na vida, traumas psicológicos, problemas que estão precisando serem resolvidos. Mas Jesus veio aqui hoje para dizer para você: talvez você não é mais aquele que eu te encontrei lá. E quando eu te encontrei lá, eu fiz milagres tão abundantes que você ficou surpreendido do que eu posso fazer. Mas eu te dou o segundo encontro aqui hoje. E você tem talvez 90 metros de dificuldade para vir em abraço na minha direção. Mas faz um esforcinho. Se você fizer, eu estou te esperando na beira da praia. Eu te convido a ficar em pé para que eu possa fazer uma oração por você. E que você ore comigo esta noite também. E que você tenha coragem de romper estes mares de dificuldade e falar com o seu Jesus, que é o seu Senhor, nesta casa esta noite. Que você possa fechar os seus olhos e você possa orar a Ele esta noite. Pai, nós oramos esta noite. Oro porque existem líderes dentro desta casa, líderes valorosos para a cidade de Buritã. Eu oro pela chave e cabeça desta igreja, que é o pastor Natan e sua esposa. E que não lhes falte, meu Pai, servidão e também entrega para o Senhor. Eu oro, meu Pai, esta noite por cada líder que veio nesta casa, para que possa ter coragem do enfrentamento de suas dificuldades, para que neste encontro possam ir mais a fundo e mais profundo, meu Senhor. Somos uma igreja que confessamos que o Senhor se manifesta em revelações especiais. E estas revelações especiais são os momentos em que o Senhor fala direto ao nosso coração por meio de sua voz. Como filhos queremos hoje, como crianças, a chegar e sentar em seu colo e poder falar ao Senhor: Pai, cuida de nossa história. Que haja um deleite em nós, meu Pai, ao ponto de nós estarmos confiantes de que o Senhor cuida de nossa vida. Estamos confiantes de que o Senhor pode mudar a estrutura de nossa história, pode fazer com que a nossa vida seja diferente do que tem vindo sendo, ou que ela pode mudar, meu Pai, as características que têm se levantado, e estas sobressaídas, meu Pai, serão apagadas à medida que o Senhor se tornará pilar, sustentação, coluna de nossa história. Pai, nós ofertamos a nossa vida 100% ao Senhor nesta noite. Pai, nós ofertamos nossas finanças 100% ao Senhor esta noite. Pai, nós ofertamos nossa família 100% ao Senhor esta noite. Nós estamos entregando sobre sua responsabilidade tudo aquilo que é nosso, sabendo que a gestão perfeita, a economia perfeita está sobre as suas mãos. E quando o Senhor que está sobre o governo, não existem erros. Quero lhe pedir, meu Pai, se existem corações que vieram contritados esta noite, que venham receber, meu Pai, visitação especial de sua parte. Não nos deixe sair de perto do Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. A nossa vida às vezes é tão mesquinha dentro dos nossos pontos de individualidade. Nós ficamos neste egocentrismo, focados apenas no nosso próprio eu, que esquecemos do nosso próximo. Atenta aos nossos olhos para que o Senhor deseja manifestar. Oh Pai, eu quero te pedir também aqui esta noite, onde existem corações desmotivados, sentimentos de descrédito,
desconvicções, meu Pai, e timidez dentro do ministério de algumas pessoas. Venha soprar para longe toda esta esfera de anomalia que está tentando desinibir o seu filho da tua presença e do fazer. Que possamos ser corajosos para romper, meu Pai, estes vales de dificuldades que têm sido sombras de morte para nós, mas a saber que o Senhor, como bom pastor, nem o vale da sombra da morte será temeroso para nós. Antes, a coragem que brota pelos impulsos de seu Espírito que nos leva adiante. Meu Pai, levanta nesta noite educadores familiares, evangelistas domésticos, para que possam evangelizar seus filhos, seus parentes, e que não desanimem, meu Pai, mas que sejam corajosos, e que aonde precisa de uma porta de milagre esta noite, que o Senhor manifeste. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, esta é a nossa oração, meu Pai, confiantes de que o Senhor faz, pois o teu poder é grande. Eu faço um convite aqui esta noite com a concessão episcopal dessa casa. Existe alguém nesta casa que esta noite deseja fazer uma confissão pessoal e dizer que sai desta casa convicto e que Jesus será o Senhor e governante pleno de sua história? Esta noite eu te chamo na minha direita, na ala central e na ala de minha esquerda. Se tem alguém que deseja confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua história, e deseja dizer a Ele que o quer hoje como quem vai cuidar de sua vida, na minha direita temos alguém que deseja fazer esta confissão esta noite. À minha direita tem alguém que deseja fazer esta confissão esta noite. Na ala central temos alguém, desde a ponta da direita extrema até a esquerda extrema, temos alguém que deseja fazer esta confissão esta noite. Aqui na ala central temos alguém, na ala da minha esquerda temos alguém, não temos, então venha, porque hoje a aliança que Jesus faz com a senhora é grande. Eu transfiro a responsabilidade ao poder eclesiástico da igreja para que o pastor faça a confissão com a mesa.